Olá, eu sou a professora Caterina, esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos, essa é a nossa aula 19 sobre biomiméticos enzimáticos, em que nós vamos tratar sobre os miméticos proteicos. Os miméticos proteicos, eles juntam as duas qualidades da biocatálise e da utilização de um metal, em que a gente forma um complexo híbrido de metal-enzima, então a gente faz uma metal-enzima artificial que vai ser mais tolerante ao oxigênio ou à água do que é um metal. E vai dar seletividade a esse complexo quando está na estrutura de uma proteína. Então, para a gente obter miméticos proteicos, a gente pode ter três tipos de abordagem. Então, a primeira é utilizar uma metalenzima natural e fazer uma mutação pontual nessa metalenzima e obter uma nova metalenzima com uma nova atividade catalítica. Ou então, a gente pode ter uma proteína não catalítica, uma enzima, e adicionar um metal ou um complexo metálico a essa proteína e ter então uma nova metalenzima. Ou então a terceira abordagem seria ter uma metalenzima natural e substituir o metal dessa metalenzima natural por um outro metal. Então a gente vai ter uma metalenzima reconstituída. Na aula de hoje, nós vamos tratar apenas sobre os métodos 2 e 3. O método 1, como é mais bioquímico, nós não vamos tratar. Então, o primeiro exemplo que nós temos de mimético proteico é com a fibroína de seda, que foi impregnada com cloreto de paládio. Esse tipo de metalenzima artificial foi utilizado para hidrogenação de diversos substratos. E a hidrogenação foi obtida com grande conversão, mas a inotioseletividade não era lá essas coisas. Outro tipo de abordagem que pode ser feita é utilizando a grande afinidade que a avidina tem pela biotina. Então, se pode ter um complexo que tem o seu ligante ligado a uma molécula de biotina, e essa biotina se liga a uma avidina, formando então uma metaloproteína artificial, e o complexo é capaz de fazer a reação desejada. Então, o que se observou nesse exemplo específico foi a hidrogenação desse tipo de substrato e se observou a conversão desse substrato ao produto desejado com excessos enantioméricos razoáveis de 41%. Então, ainda não se conseguia fazer reações enantioseletivas com esse tipo de abordagem. Quando a gente está tratando, então, com esses híbridos de catalisadores orgânicos e inorgânicos com as biomacromoléculas, a gente pode utilizar RNA, DNA, proteína, peptídeo ou enzimas. Então, um outro exemplo bastante antigo sobre este assunto é a utilização deste ligante e a ligação deste ligante a uma papaína, e então essa papaína modificada foi coordenada ao ródio, a um complexo de ródio. Então, essa nova metalenzima foi utilizada em reações de hidrólise. E o que se observou? Que a enzima nativa, em verde, tinha uma maior capacidade de hidrólise do que a enzima tratada com o ligante somente. Mas, quando essa reação, essa papaína modificada, era utilizada na hidrogenação desse tipo de substrato, se observava um 100% de rendimento. Então, ela perdia a sua atividade hidrolítica nativa
e ganhava uma atividade de hidrogenação de moléculas orgânicas. E foi feito também para essa reação de hidrogenação um controle com a enzima e o catalisador de Hodge misturados e se observou apenas um rendimento de 2%. Então, na verdade, o que estava acarretando nesse 100% de rendimento era a alteração da papaína e não a presença apenas do catalisador de Hodge na enzima. Uma abordagem que pode ser feita para conseguir fazer esses miméticos proteicos é utilizar inibidores. Então, esse tipo de abordagem pode ser feita de uma maneira em que esses fosfatos têm uma grande afinidade pelo sítio ativo de uma proteína. Então, nós temos um fosfato com um complexo metálico do tipo pincer e essa proteína hidrolisa o fosfato, liberando paranitrofenolato, e se forma então uma proteína inibida, uma enzima inibida, com uma atividade devido a esse complexo do tipo pincer. Então, esse tipo de abordagem foi feita com duas enzimas diferentes, como a cutinase e a CALB, e se observou a ligação desse fosfato à cutinase e a CALB, utilizando então um complexo de ródio do tipo NHC. Esse tipo de complexo foi utilizado em duas reações distintas de hidrogenação. Então, a hidrogenação da cetofenona para gerar o feniletanol, ou então a hidrogenação do substrato 49 para gerar o produto 51. Então, o que se observou é que quando não havia proteína, havia uma conversão de 90%, mas o excesso enantiomérico não era bom. Nós tínhamos apenas excesso enantiomérico, tínhamos apenas uma reação racêmica. Quando tínhamos a presença de cutinase e na CALB, junto com o complexo, para a reação de hidrogenação da nossa cetofenona, a gente observou conversões baixas, então bem menores do que quando a gente não tinha a proteína. Antes a gente tinha 90, agora a gente tem 27 e 0. E o turnover number também diminuiu de 18 para 5,4 e 0. E o excesso enantiomérico também era bastante baixo. Entretanto, quando a gente avalia a hidrogenação do reagente 49, a gente observa que quando a gente não tem nenhuma proteína, a gente tem uma conversão de 99%, maior que 99%, e um turnover number de 20. Com a cutinase e a CALB, a gente observa os mesmos valores, maior que 99% de conversão e o turnover number de 20. Então, a gente manteve a atividade desse complexo para essa reação específica quando estava na proteína. Só que quando a gente misturava esses dois substratos, tanto a cetofenona quanto o substrato 49, a gente observava uma maior seletividade de conversão para o substrato 49 do que para o substrato 48. Porque para o substrato 48 não havia uma grande conversão, como a gente já tinha observado. Entretanto, o que é um ponto negativo dessas reações é que o excesso enantiomérico nunca foi grandes coisas, sempre ficou como racêmico o produto. Então, não se conseguiu haver um aumento do excesso enantiomérico com esse tipo de abordagem.
Então, até agora a gente viu como que a gente coloca complexos metálicos numa proteína, por exemplo. Então, agora eu quero mostrar para vocês como a gente altera uma metaloproteína que já tem em seu sítio ativo um metal. Então, um exemplo aqui é da anidrose carbônica, que contém o zinco. Aí, essa anidrose carbônica foi modificada previamente, e se coloca um ligante, faz uma diálise e se remove então o zinco, obtendo-se a apoenzima. Essa apoenzima entra em contato com o complexo de Rhodge, formando a anidrose carbônica com Rhodge. Esse tipo de metalenzima artificial foi utilizado em reações de hidrogenação, obtendo-se rendimentos razoáveis para a hidrogenação desse substrato. Outro tipo de enzima artificial que eu gostaria de mostrar para vocês foi feita uma engenharia genética em que se utilizou uma parte do fago T4, que é um vírus contra bactérias. Esse vírus tem essa proteína tem uma estrutura com folhas beta. A essa estrutura eles colocaram um foldon, que é um peptídeo, então formou uma tampinha. Então eles conseguiram dimerizar essa estrutura, formando então essa estrutura que eles chamam de GP5 beta F32. Essa estrutura a essa estrutura foi feita uma mutação com cisteína. Então, na parte que continha cisteína, eles colocaram um complexo de rênio, formando então essa estrutura, que é o GP-rênio. E a parte que tinha lisinas, eles adicionaram um complexo de rutênio. Então, eles tinham, então, no final, uma metalenzima artificial contendo rênio e rutênio. E utilizaram esse composto para redução de CO2 a CO, utilizando um doador de hidreto artificial, que é o BNAH. Então, aqui para mostrar para vocês como que eles pensam que ocorria essa transformação. Então, havia com a luz a doação de elétrons, né, o rutênio doa elétrons para o rênio, e o rênio, então, é capaz de reduzir o CO2 a CO. Então, com isso, eles obtiveram rendimentos bons, né, frequências de turnover elevados, com diferentes construções que eles fizeram, em que eles mostram que, de fato, é muito importante ter a estrutura junto com o rutênio e o rênio, tendo uma grande importância a presença do rutênio na estrutura para fazer essa doação de elétrons ao sistema. Uma outra utilização muito nobre desse tipo de mimético foi feito utilizando a hidrogenase, que é necessária ter uma maquinaria muito complexa de maturação dessa enzima para que o sítio ativo seja feito e que ela tenha uma atividade catalítica. Então, o que se fez foi, inicialmente, utilizar uma hidrogenase quase maturada, não 100% maturada, e adicionar um complexo dimérico de ferro a essa enzima, e então regenerar a parte, o sítio ativo maturado. E isso fez com que gerasse um sítio ativo funcional dessa enzima. Outra abordagem foi feita com uma apohidrogenase, então ela já não tinha o sítio ativo, nada do sítio ativo, nem maturado, nem pré-maturado. E se adicionou esse complexo que tinha a atividade mimética a essa enzima e se fez uma hidrogenase mimética, não mimética, uma hidrogenase alterada. Outro tipo de abordagem foi utilizando outra proteína e não a própria hidrogenase, como o citrocromo C, utilizando esses complexos e gerando então metalenzimas artificiais com capacidade de fazer hidrogênio.
Então, o que se observou é que esses diferentes complexos ligados a essas proteínas tiveram capacidade de formar hidrogênio a partir de próton. Então, foram utilizadas diferentes proteínas, como vocês podem ver, diferentes cofatores, um fotossistema capaz de dar elétrons para esse sistema e também um doador mimético, um ascorbato, um citrato de titânio e assim por diante. Também se observou a atividade desses compostos em temperaturas amenas, com frequências de reação relativamente baixas, mas um turnover number relativamente bom. Então, com até 27 mil turnover number sendo observado, né? Então, é possível fazer um mimético utilizando a própria proteína, que talvez tenha uma maquinaria muito complexa para tornar ela ativa, ou então uma outra proteína mais simples que facilite a síntese de uma metaloproteína artificial. As metaloenzimas artificiais também puderam ser utilizadas em reações em cascata, em que nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês foi utilizado um complexo de irídio ligado à biotina, e esse complexo de irídio foi adicionado a um biocatalisador e se observou que tanto o biocatalisador quanto o complexo de irídio se mutuamente inativavam quando estavam livres. Então, se resolveu fazer a ligação desse complexo de irídio à streptavidina, que tem uma maior afinidade pela biotina do que a avidina, e se formou uma metaloproteína artificial contendo esse complexo de irídio. Então, na presença do biocatalisador, os substratos eram transformados em intermediários que passavam pelo composto de irídio, formando então os produtos. Então, qual reação que eles fizeram com esse tipo de abordagem, né? Eles fizeram a redução de iminas a aminas. Então, eles tinham o substrato, o biocatalisador no caso, era a MAL, que utiliza o oxigênio do ar para formar peróxido de hidrogênio. E a catalase regenera esse oxigênio. Então, ela, na verdade, seria para dar a seletividade na reação. Então, a metalenzima artificial transformaria a imina em amina. Enquanto que o ácido fórmico doava prótons para essa redução. Então, o que eles observaram é que na presença de catalase, com a adição de peróxido de hidrogênio, eles observavam uma conversão baixa, com iniciação numérico de 56%, sem a adição de peróxido de hidrogênio, a conversão também era baixa e o iniciação numérico era parecido. Quando não tinha a catalase e tinha o peróxido de hidrogênio, não havia conversão. Quer dizer, então, que o peróxido de hidrogênio acabava atrapalhando a atividade da enzima MAL, que transformava a amina S em imina. Então, que eles utilizaram essa imina na presença da ATHase, que eles chamaram, que é esse complexo ligado à streptavidina, da MAL e da catalase. E foram observar a conversão e o excesso enantiomérico com o tempo, né? E o que eles observaram é que a conversão sem o catalisador chegava até
40% mais ou menos. E o excesso enantiomérico era em torno de 80%. Já quando tinha o catalisador, a conversão ia a 100% e o excesso enantiomérico era praticamente 100%, maior que 99%. Então, eles provaram que essa reação em cascata era viável e era melhor fazer com esse sistema triplo de enzimas. O que eles observaram também é que para esse substrato em específico que eles estavam querendo reduzir, eles observaram que sem a catalase a conversão era maior que 99%, mas o excesso enantiomérico era baixo. Então eles tinham que de fato adicionar a catalase para melhorar essa conversão, esse excesso enantiomérico, porque eles tinham que fazer o turnover da MAL, né? Então, quando a gente observa esse mesmo substrato na presença da MAL com a catalase, a gente observa excessos enantioméricos elevados e conversões também elevadas. Outro tipo de sistema foi utilizar essas metalenzimas artificiais em células, em que nesse Nature Communication de 2018 se reportou que nos trabalhos anteriores sempre se utilizou complexos metálicos para se inserir em células, né, que serviam para duas principais funções. Uma delas seria para soltar uma molécula fluorescente ou marcar uma proteína dentro da célula, e a outra seria para levar à morte celular. E no caso que eles estavam querendo fazer nesse trabalho era modular ou ativar uma função celular. Então, esse tipo de uso até 2018 só tinha sido reportado 2 vezes. E é que eles estavam querendo fazer uma nova abordagem. Então, o que eles resolveram fazer foi colocar um mimético, um complexo metálico a uma proteína, incorporar essa proteína em uma célula e que essa enzima artificial alterasse a função celular daquela célula. Então, aqui vamos nos detalhes desse trabalho, em que o complexo ativo era esse complexo de rutênio, que foi colocado uma biotina a ele, para que ela pudesse se ligar à streptavidina. Então, formando este complexo. Eles também fizeram um polímero contendo essa ponte de sulfeto, com um marcador fluorófilo ligado também a uma biotina para se ligar à streptavidina. Então, eles tinham a biotina para se ligar à streptavidina, esse polímero para permitir a entrada na célula e esse fluorófilo permitia a visualização dessa espécie dentro da célula. Então, eles conseguiram, então, fazer uma construção da streptavidina contendo um complexo biotinilado, que dá atividade catalítica para a proteína, e uma outra parte da biotinilada contendo uma parte que facilitava a entrada dessa streptavidina à célula, juntamente com um fluorófilo para poder visualizar melhor essa entrada. A ideia deles seria modular a síntese do hormônio T3. Então, a ideia era eles colocarem essa molécula que é pré-hormônio T3 e que o complexo de rutênio fosse capaz de quebrar o carbamato, formando então este hormônio T3, que tem a função de afetar a termogênese, o metabolismo de carboidratos e a homeostase lipídica dos tecidos.
Então, como que foi feito isso? Eles tinham células humanas e tinham plasmídios específicos para cada função que eles queriam. Então, esse plasmídio PSP27 codificava para um receptor sintético de T3, então, para que essa célula tivesse esse receptor sintético. O PYO1 expressa nanoluc, que é um repórter bioluminescente, para eles verem se de fato essa função que eles querem, que é modular o metabolismo dessa célula, está funcionando. E aí colocaram então essa streptavidina modificada nessas células. Após a incubação e a lavagem dessas células, eles adicionaram o composto 6 e foram ver o que acontecia. Então, quando eles têm a presença da metalenzima artificial que consegue hidrolisar esse carbamato e formar o hormônio T3, o recrutamento de coativadores, então o desencadeamento da acetilação de estonas e se inicia a expressão de nanoluc, que é esse repórter bioluminescente. Com isso, eles conseguem observar a conversão luminescente do composto 9 a 10. Então, pela bioluminescência, eles conseguiram ver que, de fato, eles conseguiram modular o metabolismo dessa célula humana. Só que eles queriam saber se essa célula ela estava funcional. Então, eles colocaram mais um plasmídio que codificava para uma fosfatase e colocaram então um substrato, né, para nitrofosfato e que tinha fluorescência, conseguiram ver por UV-Vis a atividade dessa fosfatase, então provando a viabilidade celular. Então, eles observaram que sem catalisador, a luminescência era em torno de 1. Eles levaram como base. Quando eles colocavam apenas o complexo, sem a streptavidina, essa luminescência permanecia em torno de 1. Mas na presença da streptavidina modificada, com o polímero que permitia a entrada na célula, havia então uma maior bioluminescência. O que eles disseram, então, que a entrada na célula era essencial para que houvesse essa alteração do metabolismo dessa célula. E eles observaram que em todos os casos a viabilidade celular permanecia essencialmente a mesma. Então eles finalizavam esse artigo com a seguinte frase: "We thus believe that this study may offer a novel means to engineer cellular function via highly modular cell-penetrating artificial metalloenzymes." Então, eles dizem que eles poderiam engenharizar novas funções celulares através dessas metalenzimas artificiais que conseguem penetrar as células. E isso é digno de ficção científica, que é mandar células sintetizarem o que nós queremos. Até mais.